Bom, então hoje é a nossa última live aqui dessa jornada de ansiedade. Para quem não me conhece, sou Cátia Figueiredo, sou terapeuta holística. Sou Eduardo Bacilha, sou coach. E a gente tem desenvolvido esse trabalho já há algum tempo, sempre com um tema específico que a gente desenvolve aí por algumas semanas. A gente tem uma novidade aí para a semana que vem, para as próximas semanas, que falaremos no final da live. E hoje a ideia é a gente fazer um amarrado com tudo aquilo que a gente desenvolveu nesses trabalhos, nessas 4 semanas, para a gente conseguir, como que fala? Tirar o aprendizado disso tudo. Isso. Dar uma condensada e... Tinha uma palavra que eu estava querendo lembrar, mas não está vindo. Consolidar. Talvez. Era extrair, enfim, vocês entenderam, né? Então, primeiramente, vamos voltar lá na live 1, vamos falar um pouco sobre o que a gente disse lá naquela live, sobre o ciclo da ansiedade. Deixa só, antes da gente começar, colocar só um minutinho, por favor. É o seguinte, rapidinho, eu estava falando da Denise e acabei trocando o nome aí do seu Walter, me desculpe, seu Walter, me perdoe. Mas a Denise, na última jornada que a gente fez, que foi dos traumas, ela fez um depoimento muito legal. Foi muito legal. Tá aí nas redes sociais, depois se vocês quiserem assistir. Então eu convido vocês, né, se isso foi bom para você, se você quer contribuir, se você quer ajudar a gente, porque esse feedback pode ajudar muitas outras pessoas, né? Um depoimento desse pode fazer diferença para a vida de alguém. Para nós é muito importante isso, né, ter o feedback de vocês. Então foi muito legal e eu só queria pontuar isso porque é muito importante. Então a gente faça o convite aí para quem tiver interesse, mandar para a gente também, tá bom? Pode mandar aí para a gente pelas redes sociais. Entre em contato com a gente se quiser, a gente orienta se precisar de ajuda e tal. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda, viu? E Elizabeth também, boa noite, legal. Seja bem-vinda. Vamos lá, então a gente vai dar uma passada geral em todo o trabalho que a gente fez nessa jornada de 5 lives, né? Começando pela live 1, que a gente começou pelo ciclo da ansiedade. Então, o que a gente falou? Que o ansioso, ele vive em 3 tempos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele está aqui no presente, ele está com a cabeça no futuro, mas ele está amarrado no passado. Então, imagina só, né? Você está aqui no presente e você, por conta de traumas, de crenças, de questões que aconteceram no passado e que muitas vezes elas permanecem dentro de você de uma forma inconsciente, ou seja, você não tem consciência que elas estão ainda vibrando, reverberando dentro de você, elas acabam amarrando os seus pensamentos a um futuro de medo, de insegurança, de ansiedade. Você começa a projetar para o futuro muitas sensações e muitas coisas que aconteceram no passado, e isso acaba gerando um desgaste energético muito grande, né? Imagina que é como se você estivesse lutando uma batalha em 3 frentes, né? Ao mesmo tempo que você está aqui, é como se seu corpo estivesse presencialmente aqui, mas todos os seus corpos sutis estão espalhados aí, uma hora lá atrás, uma hora lá na frente. Então isso demanda um gasto energético muito grande, né? Então é sempre importante a gente lembrar que as experiências passadas, se elas não forem trabalhadas, os traumas passados, as nossas crenças limitantes, elas podem sim ajudar a gente a determinar o nosso futuro de uma forma não muito legal, de uma forma negativa. E aí o que a gente tira então de aprendizado disso? De aprendizado a gente vai fazer o seguinte, a gente tira o quê? Que a gente precisa viver no presente. No presente não há ansiedade, então a gente precisa buscar isso, tá? Ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente precisa buscar isso, né? Por quê? No passado eu não consigo mudar, no futuro, o futuro não existe, então a gente fica criando, e isso gera ansiedade, né? A criação que a gente faz aí. Então a gente precisa buscar viver no presente, tá? Então a reflexão que a gente faz, a pergunta, né, do coaching, onde estão os seus pensamentos, tá? E as emoções? Estão no passado, no presente ou no futuro? Tá bom? Então é isso que a gente precisa avaliar. Então reflita aí, assim, onde é que estão os meus pensamentos, né? Quando eu estou ali sozinho, quando eu estou numa situação estressante, onde é que vão os meus pensamentos? Vão na preocupação, que é lá no futuro? Vão nos medos, nos traumas, que é lá no passado? Ou não, eu estou vivendo no momento presente, tá? Isso é muito importante aí. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para a Elizabeth também, que está chegando hoje pela primeira vez. E aí a gente, assim, na primeira, a gente usou alguns recursos para começar a ajudar vocês nessa questão, né? E aí a Kátia vai falar um pouquinho mais do que a gente falou. A gente fez algumas reflexões, que foi uma das tarefas,
E a gente fez um outro exercício aí também. Que foi a respiração na clavícula, que é uma técnica que, por ser um trabalho de respiração, te ajuda a se manter no presente, porque você só consegue respirar no presente, né? Então, ao mesmo tempo que você vai se focando no movimento da sua respiração, nos movimentos das mãos, você se conecta com o presente e, ao mesmo tempo, é uma técnica que ajuda a reequilibrar o sistema nervoso. Que, no caso de um ansioso, está sempre muito abalado, né? Então, reequilibra o sistema nervoso, ajuda a melhorar o seu sistema imunológico para liberar aquelas toxinas que a gente falou, né, algumas lives depois. Então, é um trabalho bem completo. Essa técnica é uma técnica bem completa e que eu recomendo muito para quem tem ansiedade. Só para quem está chegando aí, tem gente nova aí no pedaço. Então, assim, praticamente as práticas que a gente faz é do TFT, Thought Field Therapy. É isso? Falei certo? Uhum. Então, se você quiser saber mais, a gente tem um vídeo, a Kátia fez um vídeo falando a respeito. Se você não achar nas redes sociais aí, manda pra gente aí uma mensagem que a gente manda o link aí assim que acabar a live, tá bom? Vamos lá. Então, live 2. Então, na live 2 a gente falou sobre os geradores da ansiedade, né? Então, primeiramente a gente falou aquilo que a gente sempre fala da interligação entre os nossos corpos, que a gente tem o corpo físico e os nossos corpos sutis, o corpo emocional, o corpo mental, vários corpos sutis aí, que são corpos energéticos que a gente não consegue tocar. Porém, todos eles estão conectados e interligados, então necessariamente o que acontece em um reflete nos demais, de alguma forma, tá? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, é importante a gente ter esse conceito, por quê? Porque a princípio as pessoas pensam em ansiedade como alguma questão mais emocional. Então, elas focam nas emoções e nos sintomas físicos, né? Aquilo que elas sentem no corpo, a palpitação, a aceleração do batimento cardíaco, suor, tremedeira, frio na barriga, enfim, tudo isso. Porém, a ansiedade, a raiz da ansiedade, ela começa bem atrás, ela começa na mente. Isso. Então, o nosso corpo mental faz com que a gente fique pensando coisas, trazendo traumas que aconteceram lá atrás. Então, pelos pensamentos, você vai se reconectando com coisas indesejadas que aconteceram lá atrás, você se conecta com crenças limitantes que os seus pais te passaram, que a tua família, os seus amigos te passaram, que a sociedade como um todo passou, são crenças do nosso inconsciente coletivo aí que acaba permeando a gente. Então, a gente se conecta com essas crenças no mental e transfere isso para as nossas emoções e transfere isso para o nosso corpo físico. E aí tem os medos, as preocupações, né, de algo que às vezes que aconteceu, ou preocupação pelo que vai acontecer, e aí começa a gerar. Então tudo, a geração da ansiedade, né, o primeiro momento é na mente. Então é importante falar isso porque assim, as emoções e as sensações físicas do corpo, elas são efeitos. A causa, sim, é a mente. Isso está muito de acordo com a primeira lei hermética, né? A gente falou das leis herméticas, e uma das leis, a primeira, na verdade, que são as leis que regem o universo, fala sobre o mentalismo, que tudo se origina na mente, né? Então, vou até ler aqui para vocês o que fala essa lei, que é: o todo é mente, o universo é mental, tudo que existe é mental antes de ser manifestado, e tudo é primeiramente uma ideia. Então, ele coloca a mente como a ação primordial para gerar todas as outras coisas, né? Tudo que existe porque de alguma forma ela foi pensada primordialmente antes. Foi criada na mente inicialmente. Então a mente é o nosso fator número 1 para a criação da realidade, né? Então não é o único, obviamente, mas ele é o primeiro, é o que inicia o processo. Então assim, se você tiver controle sobre a sua mente, se você conseguir dominar a sua mente, você consegue dominar a sua realidade. E aí, falando em controle, a gente também falou sobre isso, que um dos principais gatilhos da ansiedade é o controle. Eu diria até que a ilusão do controle, a falsa sensação de que a gente pode controlar alguma coisa, porque de fato a gente não consegue controlar o futuro. A gente pode, obviamente, direcionar as nossas ações para ter um futuro desejado, mas a gente não pode ter certeza que as coisas vão acontecer daquele jeito. Por quê? Porque isso não diz respeito somente a nós. Isso envolve o ambiente, envolve outras pessoas. Tem muitas outras energias envolvidas nisso, tá? Então a gente não tem total controle sobre o futuro. A gente pode projetar algumas coisas, mas a gente não pode definir com certeza como ele vai ser. E aliás, assim, rapidinho aí, nem tá no script isso aí, mas pensa rapidinho aí, de tudo que você cria na tua mente, quanto que acontece de verdade? Pensa aí agora. De todas as preocupações, todas as projeções, cenários, quanto que acontece de verdade do jeito que você pensou? Quase nada, né? A gente já tinha falado disso, mas pensa nisso para quem está chegando aí. Quase nada que acontece. E aí a gente falou então sobre a questão de que
como que a gente pode lidar com essa mania de querer controlar as coisas, né? A gente falou sobre o fortalecimento da fé. Que o controle nada mais é do que, eu tenho medo do que vai acontecer no futuro, então eu crio algumas condições que na minha cabeça, se eu seguir aquelas condições, o futuro vai ser do jeito que eu gostaria que fosse, e aí eu estou segura, todo mundo está seguro, todo mundo fica vivo feliz para sempre. Né? Então essa é a ideia que está por trás dessa vontade de controlar. E a partir do momento que você tem fé, você simplesmente se entrega, né? Você simplesmente confia que existe uma força maior que rege tudo, que todos nós estamos conectados de alguma forma e de que tudo sempre acontece por um bem maior, ainda que a gente não consiga perceber esse bem maior por trás dos acontecimentos que vão se desenrolando na nossa vida, né? Então, a gente falou sobre isso, do fortalecimento da fé, e uma outra coisa que é importante sobre os remédios, né? As pessoas costumam tomar remédios para ansiedade e tal. E lembrando que o remédio ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar no teu corpo, nas suas emoções ou nos seus pensamentos. Então pensem sobre isso, né? Porque a mudança verdadeira ela acontece quando a gente trabalha na raiz, e a raiz é a mente. Então o remédio, quando você toma um remédio para ansiedade, você está tomando um medicamento para aliviar o efeito da ansiedade no corpo, e não a ansiedade. A ansiedade ela só é trabalhada quando eu trabalho na mente, tá? Esse é um aprendizado. Então, assim, toda mudança, a gente precisa mudar o hábito do controle, né? Então, para de querer controlar tudo, porque você não tem controle sobre isso. Você se frustra porque as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Exatamente, tá? Então, essa necessidade de controlar, de fazer tudo do seu jeito, não precisa ser assim, tá? Não é assim que funciona, não precisa ser assim. Isso gera desgaste, gera sofrimento. Então, para de querer controlar tudo, tá? Então, o que você não pode controlar, entrega, como a gente fala, na mão de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, como é que você chama do universo, da essência fundamental, o que você chama, bom? Mas entrega na mão dele e confia, né? Porque a gente sabe lá dentro que tem algo que é o nosso melhor, tá bom? Então a gente precisa trabalhar essa confiança nisso, nessa incerteza. Outra coisa, tudo começa a partir da mente, né? Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso começar primeiro a acreditar que eu posso trabalhar na minha mente. E é isso que o coaching faz, é a tal da mudança do que eles chamam lá, tem até um nome que até fazem meme, mindset. Então, a mudança da forma de pensar. Se eu não mudar a minha forma de pensar, eu não vou conseguir mudar a minha atitude, tá? Então, esse é um aprendizado. A gente precisa trabalhar nessa mudança de padrão mental, nessa mudança para poder mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos. A gente falou da fé, né? Então, assim, só para fazer uma analogia, né, de uma história que a gente costuma contar, então, assim, a fé é aquela questão assim, né? Eu preciso aprender a confiar, por quê? Imagina que eu estou num barquinho ali, eu estou remando. Eu estou remando. Quando eu estou remando a favor, quando eu estou no fluxo, seguindo o fluxo das coisas, né, confiando que tem algo maior do que eu estou seguindo junto com a correnteza, é fácil ou difícil de remar? É muito mais fácil. Agora, se eu estou remando contra a correnteza, imagina lá, a correnteza vindo aqui na minha direção e eu remando, sem sair do lugar. Remando, sem sair do lugar. Tá? Então, gera muito mais desgaste, gera muito mais cansaço. Eu não saio do lugar, gera frustração e tudo mais. Tá? E aí o que acontece depois de um tempo? Eu me canso, eu não consigo mais remar, e o que acontece? Eu me entrego e aí as coisas começam a acontecer. Me leva. Milagrosamente. Né? Então a gente fala assim, todos os caminhos levam a Deus, só que alguns com dor, outros sem dor. Qual que você escolhe? Então a Elizabeth aí colocou, aqui sou eu, quero ter controle de tudo, então tá na hora de virar o barquinho pro outro lado. Exatamente, então assim, isso causa sofrimento pra gente, porque a gente não consegue controlar tudo. Tá? Então, essa é uma fonte do nosso sofrimento. Tá bom? Então, reflexão. No que você escolhe acreditar, né? Quais crenças sobre essa realidade, sobre você mesmo, você precisa mudar dentro de você, para se libertar aí, para poder se libertar do medo do futuro. Que imagem você tem desse Deus, né? Desse Deus, como é que é essa visão de Deus, do Criador? Porque uma vez que você tenha medo do seu Deus, é óbvio que você vai querer controlar tudo, você não vai conseguir confiar. Você não vai conseguir entregar para ele, exatamente, né? Porque às vezes você, talvez de acordo com a nossa criação, com a nossa crença, eu tenho
a crença de um Deus que pune, né? Que ele é punitivo, que ele vai me dar um castigo e tudo mais. E até a gente falou sobre a questão de mudar um pouco, de mudar a mentalidade de Deus das coisas que acontecem, né? Que tem um retorno, como uma punição. Ao invés de pensar nisso como uma punição, a gente tem que encarar isso como um aprendizado, né? Então, quando você começa a encarar os problemas que você passa, as dificuldades que você passa, que de alguma forma são reações daquilo que já aconteceu lá atrás, isso é um aprendizado. Você tem a oportunidade de escolher aprender ou continuar errando. A Lúcia falou, a melhor coisa é lá, por isso estou fazendo terapia. Então, Lúcia, mas aí eu te digo uma coisa. Se você não quiser mudar a sua forma de pensar, terapia vai ser paliativo. Você vai ficar a vida inteira fazendo terapia. Tá? Então, foca nisso, nessa necessidade de mudar o pensamento, mudar a forma que você vê as coisas na vida, tá bom? A gente falou dos recursos que a gente usou nessa segunda live, então a gente fez um TFT aí para liberar crenças, que mais? A gente trabalhou com alguns pontos de liberação de reversões aí, para expandir a consciência também, focando bastante no mental, como a gente falou, né? Tudo começa no mental, e isso também quando a gente começa a encarar Deus de uma outra forma, isso ajuda no nível mental a gente fortalecer a nossa espiritualidade. É óbvio que a espiritualidade ela não precisa necessariamente, ela pode ser e deve ser trabalhada de outras formas, né? Não necessariamente ligado à religião. Às vezes a pessoa não tem uma religião, mas ela pode ser extremamente espiritualizada, tá? Então a religião ela estabelece algumas regras, alguns dogmas que às vezes as pessoas não se sentem confortáveis para seguir. Então você não precisa seguir uma religião, você só precisa seguir a sua força maior, aquilo que você considera que rege a sua vida, e se dedicar a isso e guardar um pouquinho do seu tempo para isso, para não deixar de lado. Porque nós somos parte de algo maior, né? Então a gente precisa buscar essa conexão, né? Então a religião ela na verdade tem esse intuito, mas nem sempre isso, né, favorece ou não. Então o importante é o quê? Você se conectar com a espiritualidade, com algo maior e acreditar nisso, fortalecer sua fé. Legal, você colocou a terapia, está me ajudando muito, já estou mudando em muitas coisas. A terapia serve como uma forma de expandir a nossa consciência, né? A gente começa a enxergar as coisas de outras formas. Que bom que está sendo bom para você, legal. Tá, então, terceira live que a gente falou, olha quanta coisa que a gente já trabalhou aí, né? Que você pode aproveitar, se você não assistiu, tá tudo nas redes sociais, você pode assistir de novo, tá? Impactos da ansiedade. Né? Os impactos são onde? No meu corpo. A gente falou na energia, né? Os geradores, as causas energéticas, do pensamento. Aí a gente falou do quê? Dos impactos da ansiedade. O que a ansiedade causa no meu corpo? Né? Então a live 3 falou sobre isso. Nós falamos aí da historinha do urso, né? Imagina eu me deparar, de repente estou numa boa andando, estou em paz, estou tranquilo e eu me deparo com um urso de repente. Como é que eu fico? Naquela estado de tensão, de medo, eu preciso pensar rápido, o meu corpo precisa reagir porque eu preciso fugir. E aí, imagina então agora você viver nessa situação, nessa tensão, 24 horas por dia, o tempo todo. Esse é o ansioso. É isso que a ansiedade causa pra gente. Essa sensação de estar tenso, de estar querendo correr, de fugir o tempo todo. Tá? E isso causa o que no nosso corpo? Desequilíbrio, né, da bioquímica do corpo. O que é a bioquímica? São dos hormônios que são lançados na corrente sanguínea para fazer uma série de atividades, de funções, né? E aí você começa a desregular todo o teu corpo por conta disso, tá? A gente falou dos desequilíbrios, então a gente falou de 3 principais hormônios, né, que estão muito relacionados com isso: a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Não errei, tá vendo? Isso não é. Tá? Então, assim, olha lá, dá uma olhadinha, porque a gente falou mais ou menos de cada um, o que acontece, como é que isso afeta o nosso corpo, né? Então, se você tem problema para dormir, por exemplo, pode ser efeito do cortisol, tá? Pode ser o cortisol que está muito elevado no teu corpo, então você põe a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir, então é um gerador de insônia. O nosso corpo, o que acontece, tá, gente? Uma coisa muito importante, o nosso corpo, ele não distingue se é real, o que é real do que é imaginário, tá? Então, essa história do urso, por que eu falei? Porque para o nosso corpo, você está sempre na frente do urso o tempo todo. Ele não consegue. Né? Então, ele fica criando um urso imaginário o tempo todo. Tá? E o corpo, ele reage como se fosse real aquilo. Tá bom? Porque o corpo, de onde que vem o estímulo? Da mente. Então, se eu estou
vivendo isso, eu estou pensando nisso, ele está mandando hormônio, está mandando hormônio, está mandando hormônio. Tá? Então, assim, quais são mais ou menos os padrões aí de comportamento que a gente falou? Vê se você se identifica aí. Preocupação, medo de errar, né? Uma cobrança excessiva, né? Por fazer tudo certo, por fazer tudo perfeitamente. Criar expectativa a respeito aí das reações das pessoas e das situações. Então, essas são algumas situações, alguns padrões de comportamento dessas pessoas que são muito ansiosas, né? E aí, alguns impactos, a gente falou alguns impactos, talvez você se reconheça também. A Kátia vai falar alguns aí, mais ou menos. Então, no corpo, a gente tem alguns impactos mais comuns, né? A questão da insônia, que ele acabou de falar, problemas gástricos, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade. No nível emocional, impacto das nossas emoções, a gente fica com uma baixa autoestima, falta de fé, de confiança, angústia, irritabilidade, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, também em casos extremos, estresse, e tem um nível de estresse e tensão crônico, você fica alerta o tempo todo. Tá? Só um minutinho. Quem conhece o omeprazol aí? O omeprazol muita gente que é ansioso toma, por quê? Tem problema digestivo. E aí tá atuando aonde? Tá. Na causa, ele resolve a ansiedade, o omeprazol? E entre outros aí, né? Vamos ver se o pessoal aprendeu. Resolve. Vai resolver a ansiedade? Vai te libertar do desconforto físico, né? Vamos seguindo aí que o pessoal tem um delayzinho, o pessoal vai respondendo. Então, e no nível energético, qual que é o maior chakra impactado, né? O maior centro de energia que a gente tem impactado? É o nosso plexo solar. Que é o nosso plexo solar, que é o chakra do nosso poder pessoal, é o chakra que eu me relaciono com o mundo, que eu me relaciono com as pessoas, que eu digiro tudo aquilo que entra em contato comigo. E justamente por conta desse chakra ser o mais afetado, é que a gente muitas vezes tem essas reações no nível gástrico, né? Na parte gástrica aí do nosso corpo. Então, assim, algumas maneiras que a gente tem para se libertar da ansiedade, que vão trabalhar de uma forma ou de outra esses três níveis aí, o mental, o emocional e o físico. Então, a gente tem a meditação, a gente tem atividade física, alimentação, mudança de comportamento, práticas espiritualizadas, da espiritualidade, fortalecimento da sua fé, expansão da consciência. Isso aí. E o que é expansão de consciência? O que a gente está proporcionando para você aqui. Isso é expansão de consciência. Né? É você aprender sobre você, você olhar para dentro, você buscar conhecimento, você buscar olhar para dentro, analisar seu comportamento, as suas reações, como as coisas acontecem para você. Isso é expandir a consciência. Tá? Entre outras coisas, mas isso também que a gente está fazendo aqui é expansão de consciência. Tá bom? Então, assim, o que a gente aprendeu? Pensamentos ativam respostas fisiológicas e emocionais no nosso corpo, tá? Que isso pode desequilibrar tanto as emoções quanto o nosso corpo físico, tá bom? Então, a nível energético, o plexo solar é o centro de energia, o chakra, como você chamar, mais afetado é o gástrico aqui, o plexo solar, tá bom? Reflexões que a gente pode fazer. Então, quais são os seus ursos aí? Você já pensou? O que te faz ficar nessa situação de tensão o tempo todo? Então, reflita sobre isso, tá bom? Que situações e pessoas você está com dificuldade de digerir na sua vida aí? O que está difícil de você trabalhar, de processar? Talvez você precise de alguma ajuda. Olha o Pedro aí, eu falei que tinha o Pedro. Tá vendo, seu Walter? Você me desculpe, mas era o Pedro aqui que chegou agora aí, ó, na live. Boa noite, Pedro. Eu troquei o seu nome com outro rapaz aqui, um amigão meu aí, tá bom? Você me desculpa, seu Walter. E aí a gente deu alguns exemplos aí de recursos. Um dos recursos, né, foi o elastiquinho. Quem lembra? Então o elastiquinho, a gente ensinou assim, veio aquele pensamento repetitivo, eu dou uma estilingada, e aí por que isso acontece? Para que serve? Dá uma olhada nas redes sociais lá para você entender o porquê. A gente explicou na live também qual que é a razão disso aqui. Tem um motivo, tá? Tem um motivo para a gente mudar o comportamento nessas questões. A gente também trabalhou o Matando Mudra, que é um mudra que a gente faz. Bom, vocês podem assistir, acompanhar a live, eu não vou repetir, mas é um mudra que a gente faz para reequilibrar o nosso plexo solar. Então, vai ajudar no nosso nível energético, que vai reverberar para todos os outros corpos aí. Tá. O que é um mudra, rapidinho, assim, para o pessoal? São alguns movimentos que a gente faz com a mão, algumas posições que a gente faz com a mão que nos conectam. Então, eles trazem uma simbologia que
conectam uma determinada energia canalizada para aquilo que a gente está focando. Tá? Então existem vários mudras aí, esse que a gente falou nessa live, ele é muito bom para o plexo solar, o pessoal também fez bastante para o cardíaco, mas a gente usou mais para o plexo solar, que é o foco aqui da nossa live. Legal. E aí chegamos à nossa quarta live, né? O que acontece? Quando eu estou na ansiedade, quando eu estou nessa tensão, eu vou procurar refúgios. Eu vou procurar meios de amenizar isso. Né? Eu vou procurar talvez um remédio milagroso para me ajudar a aliviar essa tensão e tal. E aí a gente vai para a quarta live, que a gente falou o quê? Geralmente eu vou para os vícios ou para as compulsões. Aí pode falar, Kátia, eu acabei te interrompendo, mas é isso. Então, esse que é um caminho natural para você buscar amenizar a ansiedade. Então, na live da semana passada, né, nossa quarta live, a gente falou sobre os impactos das drogas e também de alguns alimentos, tanto na manutenção quanto na elevação do estado de ansiedade. Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo a cigarro, a álcool, enfim, doces, drogas, de um modo geral, para aliviar a nossa ansiedade. Então, lembrando que elas vão atuar aonde? A droga vai atuar no nosso pensamento? Não, a droga vai atuar no nosso corpo físico, vai atuar nas nossas emoções. Então, a gente pode até num primeiro momento sentir um certo alívio, mas isso vai disparar algumas reações internas no meu corpo, algumas reações bioquímicas que vão ajudar a manter esse estado de ansiedade. Ou até piorar. E piorar, exatamente. Então, isso vai ficando um ciclo. Porque, por exemplo, quando eu fumo, né, eu sou ex-fumante mais ou menos, porque às vezes eu ainda tenho uma recaída, tá? Reconheço. Então, o que acontece? Você parou de fumar, te dá aquela sensação da nicotina no corpo, aquele alívio durante algum tempo, durante uma meia hora, né, dependendo do nível de consumo que você tem da nicotina. Passou aquilo, você começa a ter ansiedade de novo, porque o teu corpo começa a pedir mais. Então, assim, não ajuda, acaba amplificando o problema. Tá? Drogas mais pesadas, êxtase, cocaína, é pior ainda, porque ele vai superestimular a mente. Então você vai ampliar ainda mais a sua sensação de ansiedade. Fecha parênteses. Ok, então além disso, a gente falou também sobre um outro tipo de toxina, que são as toxinas energéticas. São toxinas que afetam o nosso campo energético. Então, qual a característica delas? Elas não afetam diretamente o nosso corpo físico. Então é mais difícil da gente reconhecer que elas são toxinas, mas elas afetam os nossos campos sutis, então afetam os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente fica desequilibrado emocionalmente, a gente fica com um pensamento confuso, com dificuldade de se focar, de concentrar, troca as palavras, enfim. Tudo isso ocorre por conta de toxinas energéticas que entram em contato com a gente. Então, algumas características dessas toxinas, né? Não necessariamente são alimentos, podem ser alimentos, como podem ser qualquer coisa, porque tudo vibra, pode ser qualquer coisa que entre em contato com o seu campo. Ondas eletromagnéticas, poluição, ar-condicionado, esse mouse, qualquer coisa pode ser uma toxina energética. Eu ensinei até uma técnica que a gente faz que é mais focada para alimentos, né? Uma técnica que você pode fazer para identificar se um determinado alimento é uma toxina para você. Então, quem não viu, volta lá para assistir. E óbvio, né? Dentro das terapias, o TFT ele trabalha com uma forma de identificar essas toxinas. É óbvio que isso tem que ser feito de forma individual, então não daria para a gente fazer aqui, né, com vocês. Mas é possível a gente identificar quais são as toxinas para aquela pessoa e neutralizar essas toxinas também. Então, lembrando, as toxinas, as alimentares, elas não têm nada a ver com o valor nutricional dos alimentos, tá? Então, não é porque um chocolate que tem um valor nutricional baixo, que é uma toxina, e uma couve-flor que tem um valor nutricional alto, não é toxina, tá? Não tem nada a ver. É a parte energética. A parte energética do... Então, às vezes pode ser um shampoo que você usa, pode ser uma toxina para você. Então elas são individuais, ou seja, o que é tóxico para mim não necessariamente é tóxico para outras pessoas. E elas afetam então os nossos corpos sutis e... Tudo bem. Deu um aviso aqui. Mas vamos lá. Mas está tudo certo, a gente está funcionando aí. O calor está tanto que até o celular está sofrendo aqui. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque essas toxinas, elas muitas vezes elas disparam o processo de ansiedade e a gente nem se dá conta. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas vocês estão falando aí de que, né, eu estou trazendo preocupações, eu estou projetando coisas para o futuro e tal, mas assim, eu não estou fazendo nada disso. Do nada eu estou aqui sentada, assistindo televisão, não está acontecendo nada, eu não estou pensando em nada específico e me vem, de repente, a sensação da ansiedade.
Então, geralmente isso acontece porque você entrou em contato com alguma toxina. E como isso, obviamente, não é falado, né, na medicina convencional, tal, é uma coisa que as terapias holísticas, algumas abordam isso, então é mais difícil de identificar. Tá? Tá, então, questões para reflexão. Busca o que faz mal para você, busca como você busca, como que você procura aliviar a sua ansiedade. O que você faz para aliviar a sua ansiedade? Então, foca nisso e procura avaliar se isso está te ajudando ou se está te prejudicando. Tá? Então, talvez seja uma oportunidade de você olhar para isso e você buscar mudar esse hábito. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Então, se ela só te alivia naquele momento, né? Então talvez procure uma outra prática. Isso aí a gente chama de muleta, né? É só uma muleta, é só para um paliativo. Então, procure outras formas de você aliviar isso, tá bom? Que sejam mais efetivas. Legal. E então a gente falou, alguns recursos que a gente fez uma vivência aqui, que a gente colocou algumas coisas de coaching, algumas coisas de TFT, para ajudar a aliviar a nossa vontade, né, pelos vícios, pelas compulsões alimentares, e para fortalecer também um estado mental mais positivo, né? Lembrando que, como tudo começa na mente, a gente fazer um trabalho que fortaleça a nossa mente, aquilo que a gente acredita ajuda bastante. A Regina falou, corro no parque e rezo. Isso aí, a corrida é uma forma de você aliviar realmente. Ótimo. Tá? Porque você tem que se concentrar, né, na corrida, na respiração, no teu ritmo e tal. Então é uma forma de você trabalhar isso. Tá bom? Então aí, a gente, nessas 4 lives, a gente trabalhou em todos os níveis, nos 3 níveis, vamos dizer assim, nos 3 níveis de energia do nosso corpo, né? Então, no nível mental, no nível emocional e no nível físico, tá? Então, o que a gente viu em cada um? Então, vamos começar pelo nível mental, né? Como é que é a condição, né, atual, qual que é o estado atual, como a gente fala na linguagem do coaching, né? Que a gente encontra numa pessoa com ansiedade. Fale aí, Kátia, por favor. No nível mental, ainda que você não consiga identificar, porque às vezes é algo que está muito enraizado dentro de você, se você é uma pessoa ansiosa e você tem medo do futuro, então, com certeza, existem crenças limitantes, existem traumas aí por trás que estão impactando na tua visão de futuro, a sua necessidade de controle. Então, no nível mental, a gente tem essas características dentro da pessoa que é ansiosa. Legal. Estou fazendo atividade física de segunda a sexta, olha lá. É isso aí. Atividade física é ótima, né? Muito bom, muito bom. Tá? Esse é um canal. Tá? Então essa é como a gente encontra no nível mental, né? Situações traumáticas, vícios, compulsões, medo, essa é a situação atual. Qual que é o estado desejável, né? O estado onde eu tenho saúde, o que eu preciso buscar para o nível mental, tá bom? Crenças empoderadoras, então trabalhar minhas crenças, né? Para aquela questão lá que a gente falou do Deus que pune, não, Deus é amor, não é o pune. O amor, o que é Deus é amor? É o amor incondicional, tá? Então é fortalecer a fé, é você buscar hábitos saudáveis aí, como nossas amigas aí estão falando, a Samira, né? E a Regina falou, estou buscando atividade física, estou correndo, estou buscando uma alimentação melhor. Orando, né? A oração também é uma forma de conectar, de você focar sua mente, elevar sua vibração energética, exatamente, tá? E aí, assim, estado atual, estado desejado, esse é o estado desejado, mas como é que eu faço isso? Então, né? A gente precisa trabalhar o desenvolvimento de novos hábitos, de hábitos mais saudáveis. A gente teve aí por exemplo, do elástico que pode ajudar. A gente precisa trabalhar a nossa expansão de consciência de alguma forma. O autoconhecimento. Não lembro agora o nome da pessoa, mas que falou sobre terapia, né, logo no começo. Isso. Então, a terapia ajuda bastante nisso, o coaching ajuda muito isso, porque trabalha nessa questão de mudança de mindset, de mudança de visão de mundo. De padrão de pensamento, exatamente. Tá? Então, dentro do nível mental, é isso que a gente pode fazer. No nível emocional, estado atual, né? O nível, vamos dizer assim, da doença, de como é que é hoje, como é que é o estado de um ansioso. O ansioso está sempre com medo, ele geralmente está conectado com algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, ainda que não seja alimentar. A gente fala, por exemplo, da compulsão digital, né? De a gente ficar o tempo todo vendo o celular e tal, e isso, obviamente, é uma característica super comum em ansiosos. E experiências traumáticas também que estão nesse nível emocional. E aí o estado desejado, né, para a pessoa que está passando por isso. No nível emocional, então buscar autoconfiança, né, buscar o equilíbrio emocional, buscar eliminar essas muletas que às vezes as muletas estão te escondendo ou estão mascarando
a real situação sua, né? Então buscar esse seria o estado desejado, um estado de autoconfiança, de equilíbrio emocional, sem as muletas. E aí como que a gente pode fazer isso, né? Então a gente pode fazer isso através da liberação dessa carga emocional que está reprimida por conta aí dos acontecimentos passados, neutralizando as toxinas energéticas, né? Tudo isso são práticas que a gente pode fazer com a ajuda de uma terapia, que é bem mais focada. Então, com a terapia você consegue, no caso, né, das toxinas, com uma terapia holística, focada, por exemplo, no TFT, que é uma prática que fala sobre as toxinas energéticas, a gente pode trabalhar a neutralização dessas toxinas. Eliana colocou: o cigarro é a minha maior dificuldade. Então, Eliana, com certeza, a toxina do cigarro, ela está te mantendo preso nesse vício. Então, se você conseguir se desvincular energeticamente dessa toxina, isso vai te ajudar a ter forças para criar um hábito mais saudável, para se libertar do cigarro. Porque o grande problema do cigarro é o hábito também, é o vício emocional, é o vício psicológico também, né? Não só a nicotina. E uma outra forma aí é o fortalecimento da espiritualidade mesmo, né? Então, fazer práticas aí mais espiritualizadas, orar, tudo aquilo que eleve a sua vibração. É isso aí, tá? E aí no nível físico, né? Então a gente falou do nível mental, emocional, do nível físico. No estado atual, a gente tem aquela descarga de adrenalina, de noradrenalina, cortisol. É isso aí. Tá? Aumento da pressão, da glicose no sangue, tudo isso. Taquicardia, problema do estômago, insônia, e aí vai, tá, gente? Entre outras coisas, a gente falou um monte de coisas aí na live, né? E o que é o estado desejável? O que é o meu estado de saúde, né? O que eu preciso buscar? Qual seria o objetivo? É eu buscar esse equilíbrio da bioquímica do meu corpo, né? O que é chamado aí nesse meio de homeostase. Eu não sei se você já ouviu falar disso, que é o equilíbrio, né, de todos esses hormônios e tudo mais, tá? Então sempre que eu tenho um desequilíbrio, o desequilíbrio no meu corpo pode gerar doenças, tá bom? Então é buscar esse equilíbrio, tá bom? Então a gente faz, como que a gente faz isso, né? São práticas que incluem atividade física, que pode não precisa ser uma atividade intensa, por exemplo, falaram aí da caminhada, uma caminhada no parque, alguma coisa que movimente o seu corpo, né? Meditação, exercícios de respiração que te ajudam a focar no momento presente, aqueles exercícios de mindfulness, que é exercício de atenção plena. Então, por exemplo, você exercer algum hobby, isso é um exercício de mindfulness, porque quando você faz algo que você gosta, você entra naquilo, você não vê o tempo passar, você tem toda a sua atenção focada naquilo. A gente fala no coach que é um estado de flow, de fluxo. Você entra lá que você esquece da hora, você não vê a hora passar. Tem alguma coisa que te faz isso, que te dá esse prazer? Então procura fazer mais disso, né? Reserva um tempo maior seu para fazer esse tipo de atividade. Obviamente a alimentação também contribui bastante. Tá? E aí desses três, todos têm um ponto em comum. Então tanto o nível mental quanto o nível emocional e o nível físico tem pontos em comum, tá? Você percebeu, para eu ter uma situação de saúde, eu tenho um verbo aí, eu tenho fazer, eu tenho uma situação, eu preciso fazer alguma coisa, tá? Eu quem? Não é o eu, Eduardo Coach, não é a Kátia terapeuta, é você que tem que fazer. Então, isso que é importante, é atitude, movimento, eu preciso buscar. Se eu não fizer nada diferente, como eu vou querer atingir um resultado diferente, tá? Então eu preciso buscar todas essas ferramentas que a gente passou para vocês são para te ajudar, né? Então, se você antes de começar essas lives, de assistir essas lives, você fala, poxa, eu não sei o que fazer, não tenho recurso, não tenho ferramenta, não tenho nada para me ajudar, não posso pagar talvez nesse momento uma terapia por conta dessa situação, da pandemia, está um caos, não posso sair de casa para fazer. Então, não tenho ferramenta? Agora você tem. A gente apresentou com as tarefas, tudo, 11 meios de você trabalhar a ansiedade em você. Em vários níveis. Em vários níveis. Expansão de consciência com ferramentas, o elastiquinho, uma série de coisas. Então, são 11 ferramentas que a gente apresentou para você nessas lives todas que a gente está fazendo, que a gente fez, né, nas 4 últimas aí, né, e com a de hoje também, que vai ter um exercício daqui a pouquinho. Lembrando que o conhecimento só se torna aprendizado quando colocado em prática, tá? Então, você pode estar absorvendo tudo isso que a gente está falando, pode estar achando lindo. Se você não colocar na prática, não serviu para nada. Tá? E questão da consciência, de criar, expandir consciência, de criar a consciência, né? A gente tem uma frase, acho que estamos reconectando aí. Aí, voltou, talvez dê uma interrupçãozinha aí, gente. Se tirar o cabo, acho que
Não, mas tudo bem, tá indo. Se der algum problema, de novo aí a gente faz alguma coisa, tá? Então, consciência. A gente falava de uma frase do Einstein muito aí. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ou seja, eu preciso ampliar a minha consciência para eu ter uma visão diferente, tá? Então, com esse trabalho com as 4 de hoje, com as 5 lives, hoje você tem um estado de consciência diferente. Você tem mais conhecimento, você tem novas formas de olhar para o seu problema, tá? O cabo deve estar... Tá. Gente, só um minutinho, que tá dando um aviso aqui. Pronto. Tá? Então, considerando tudo isso, eu faço um convite para você, né? Eu acho que está tudo ok. Está funcionando aí. Deu uma interrompidinha, mas já voltou. Faço um convite para você. Coloca no chat aí. O que você se compromete a fazer agora? Na frente de todo mundo. Coloca aí no chat. Declare para o universo, né, também. Faça essa declaração, faça esse pedido para o universo. Eu vou fazer alguma coisa? Manifeste a sua intenção. Manifesta a sua intenção, né? Não tem aquela parábola que fala assim, pedir e dar-se-vos-á, não é isso? Então, manifeste, peça para o universo para você receber. O universo é tudo dar e receber, é toda essa troca, essa dualidade, né? Do dar e receber, da troca. Então, manifeste o que você deseja para você, tá bom? Então, hoje a gente está com um probleminha aí na conexão, gente, vocês me perdoem, tá bom? Já voltou, tá? Então, a gente vai, é isso aí, conhecer, decidir e agir perfeitamente. Então, hoje o Insta está um pouco instável, e agora então a gente vai para a parte do Theta Healing. A gente vai fazer uma prática aí de Theta Healing, né? Quem já acompanhou as nossas outras lives já viu como que isso funciona. Então, para quem não conhece, né? O que vai acontecer? Eu vou fazer alguns comandos aqui de reprogramação, tá? Reprogramação mental. Então, eu vou fazer esses comandos e eu vou pedir a permissão para vocês, para me autorizarem a mudar isso no campo energético de vocês. Tá? E aí, se você estiver de acordo, você responde sim, ou eu permito, o que for. Mas precisa haver uma resposta para você aceitar isso. Tá? Lembre que a gente tem o livre-arbítrio que é o principal que comanda tudo, né? Então, vamos lá. Vou me conectar aqui, eu vou ficar em silêncio por alguns minutos e logo em seguida eu faço os comandos e ao final de cada comando vocês respondem aí, tá bom? Você me permite pedir ao Criador para liberar agora toda a sua insegurança, o seu medo de errar, o seu medo de fazer escolhas e de tomar atitudes. Enviar tudo isso para a luz e trazer em substituição a compreensão de que todas as suas escolhas ressoam com o seu nível de consciência e de que todos os esforços que você faz com o intuito de elevar a sua vibração, de se autoconhecer, de se autodesenvolver e de buscar a sua evolução, te capacitam a tomar decisões e escolher caminhos que estejam mais alinhados com a sua essência, com o seu propósito de alma, com a consciência universal, com a vontade divina. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para voltar no tempo e espaço até o momento onde o seu ser compreendeu pela primeira vez que o futuro era uma ameaça, que o desconhecido era uma ameaça. Pedir para o Criador destruir e descriar essas interpretações, enviando tudo isso para a luz e trazer em substituição a consciência de que você faz parte da criação, de que você faz parte do Criador, de que você é capaz de se sentir sempre protegido e acolhido pela consciência universal, pelo Criador, através dessa profunda conexão que os une. Você me permite? Sim, eu permito.
Você me permite pedir ao Criador para destruir e descriar todas as conexões mentais que você fez entre acontecimentos trágicos do passado e as possibilidades do futuro, desatando qualquer nó energético que esteja criando uma realidade que te prejudica e te diminui, e pedindo ao Criador para reconstruir com amor incondicional todas as suas sinapses, suas conexões cerebrais, para que você, a partir de agora, e respeitando o seu livre-arbítrio, possa fazer novas escolhas sem o peso dos atalhos neurais que o levavam sempre para o mesmo caminho indesejado. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir para o Criador ir a todas as situações em que você tem permitido que o medo domine as suas emoções, os seus pensamentos e as suas atitudes. E pedir para o Criador enviar amor incondicional para essas situações em todos os tempos, espaços e dimensões, te libertando energeticamente desses laços que você nutria com medo. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para liberar agora a crença: eu não consigo e eu tenho dificuldade de me livrar dos maus hábitos e comportamentos. Enviar isso para a luz e trazer em substituição a consciência da sua condição de criador da sua própria realidade. A consciência de que somente você é capaz de tomar as atitudes que vão enfraquecer os laços com os hábitos e comportamentos que te desempoderam. A consciência de que, da mesma forma que você criou hábitos que hoje você reconhece que diminuem a sua grandeza e baixam a sua vibração, você pode também escolher criar outros hábitos que te beneficiem, que te empoderem, que aumentem a sua vibração e fortaleçam a sua conexão com o Criador. A consciência de que é fácil, é leve, é seguro, é natural e é permitido que você substitua hábitos e comportamentos sabotadores por novos hábitos que te empoderem e te fortaleçam. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te trazer o mais elevado conceito de desapego, que você sabe qual é a sensação de se desapegar daquilo que não contribui para a elevação da sua energia e o seu caminho. Que você sabe como se desapegar daquilo que te enfraquece, te desempodera. Que é fácil, é leve, é possível, é seguro e é permitido se desapegar de tudo aquilo que não te beneficia. E que você se sente assim agora, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te trazer o mais elevado conceito de autoaceitação e auto-perdão. Que você sabe qual a sensação de se aceitar e de se perdoar incondicionalmente. Que você sabe como se aceitar e se perdoar incondicionalmente. Que é fácil, é leve, é seguro, é possível, é permitido que você se aceite e se perdoe. Acolhendo e integrando todos os aspectos em você que você julga e condena. Para que você possa, a partir de agora, transcender as suas limitações autoimpostas e viver com a força que emana da união de todas as suas partes. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te trazer o mais elevado conceito de otimismo e confiança. Que você sabe qual a sensação de ser otimista e confiante em relação ao futuro. Que você sabe como ser otimista e confiante em relação ao futuro. Que é fácil, é leve, é possível, é seguro e é permitido vislumbrar o futuro com otimismo e confiança. Que você já se sente assim agora, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te trazer o mais elevado conceito de paz e tranquilidade,
que você sabe qual é a sensação de sentir paz e tranquilidade, que você sabe como viver em paz e com tranquilidade, que é fácil, é leve, é possível, é seguro e é permitido que você viva a sua vida com paz e tranquilidade e que você já se sente assim agora, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para neutralizar agora todas as toxinas energéticas que estejam ativas no seu campo de energia e que estejam contribuindo para a manutenção do seu quadro de ansiedade, de medo e de pânico. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para equilibrar agora todos os neurotransmissores e todos os hormônios do seu corpo. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para fazer um alinhamento da sua Kundalini, para que você possa se sentir alinhado e conectado com a energia da criação. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para fazer agora um reequilíbrio entre seus corpos físico, mental e emocional, e todos os seus corpos etéreos. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para que faça um reequilíbrio de todos os seus chakras, todos os seus centros de força, regulando a entrada e saída de energia de cada um desses centros, para se ajustar às suas reais necessidades nesse momento. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para integrar agora todas essas mudanças energéticas que foram realizadas em todos os níveis do seu ser, para que você já possa se reconhecer e agir sob essa nova perspectiva a partir de agora. Você me permite? Sim, eu permito. Então vamos voltando aqui. Quando vocês vão voltando, só passar um recadinho. A gente faz esse trabalho em grupo, né, para vocês, mas a gente também faz atendimento individual, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer um processo de coaching, quiser conhecer melhor como é que funciona, ou um trabalho terapêutico mais direcionado para você, individualizado, aí vocês podem entrar em contato conosco, tá bom? E a gente vai passar todas as informações para vocês, tá bem? Então, a surpresa que eu ia falar, a novidade é que é o seguinte: as próximas 2 semanas, diga. A gente continua assim mesmo? Não, a gente vai dar tempo, porque está acabando porque... Pode ser que caia a transmissão. Pode ser que caia, se cair, gente, volta rapidinho para a gente passar o recadinho. Tá? Então, enquanto ele fala, se vocês também puderem colocando aí como que vocês estão se sentindo, vocês estão bem, vamos colocando aí só pra gente ter esse feedback, para ver se tá todo mundo bem aqui, se todo mundo voltou No legal. Instagram ele costuma cortar com 1 hora, então se cortar, vocês esperam um pouquinho que a gente volta para finalizar aí o trabalho, tá? E o Facebook tudo bem, então o Facebook continua. Então, assim, a novidade é o seguinte: as próximas 2 semanas a gente vai fazer uma live para falar do Covid-19, tá? Então, falar o quê? Dos medos, das ansiedades, das expectativas, para fortalecer seu sistema imunológico, né? Trabalhar a metafísica, tá? Olha lá, obrigadíssimo. Estou ótima. Então, para trabalhar a metafísica dessa questão da doença, o que causa essa doença na parte energética, tá? Falar desse novo normal, né? Porque todo mundo fala aqui quando voltar ao normal, mas não vai voltar mais ao normal, né? Ó, a gente tem 30 segundos, tá, gente? A gente tem 30 segundos, contagem regressiva. Vamos fazer o seguinte? Por favor, me deem... A gente precisa de 5 minutos a mais. Então a gente vai dar uma paradinha aqui e vai abrir uma nova live para a gente poder terminar, tá bom? O Facebook vai continuar, tá bom, gente? Vocês esperam só um minutinho porque hoje, ó, vai cair. Só um minuto.
Isso. Então, pessoal aí do Face, a gente pede, tenha só um pouquinho de paciência. Gente, correu tão rápido hoje que acabou de dar 1 hora de live. Comentem aí. Olha lá, a Kátia falou, estou me sentindo super bem. Adorei a live. Legal, Kátia. Depois a gente conversa, tá? A gente falou rapidamente aí, mas depois a gente bate um papo, tá bom? A Eliana também, deixa eu ver o que a Eliana... A Elizabeth, muito obrigado pelos ensinamentos, vou colocar em prática. Como é que você está se sentindo, Elizabeth? Fala pra gente, está se sentindo bem? Está se sentindo melhor? Está mais tranquila? Como é que foi para você? Me sentindo arrepiada, a Kátia falou. A Eliana, bem leve, gratidão. Lembrando que esse trabalho é um trabalho que atua no nível energético, tá? Então vocês podem... Algumas pessoas sentem até, colocaram aí de pressão na cabeça, é normal. Muita gente sente pressão aqui, até na região do terceiro olho. Por quê? Porque a gente está trabalhando no processo de expansão de consciência de vocês, tá? No nível energético. Então isso vai reverberar para todos os outros níveis do seu ser. Então por isso que é normal sentir às vezes essa... Algumas pessoas falam que é dor, mas perceba se não é uma pressão, né? Geralmente a gente sente uma pressão nessa região, tá? Então legal. Isso vai reverberando aí nos próximos dias. O pessoal está voltando aí. Foi bem aí mesmo que senti, é isso mesmo, a gente sente no terceiro olho, no meio da testa. Legal, então ó, foi certeiro, hein? Legal. Obrigado por vocês terem voltado, tá, gente? Então, é assim, ó, como eu ia dizendo, legal, obrigado, viu, gente? Valeu. É rapidinho, mais 5 minutos aí do tempo de vocês, pra gente passar o recado. Então, as próximas 2 semanas, a gente vai fazer a live sobre o Covid-19, tá? Então, todas essas questões... relacionadas aí à medo, ansiedade, né, como eu já estava falando, as expectativas, né, em relação ao vírus, em relação ao futuro, fortalecer o sistema imunológico com as práticas terapêuticas, falar da metafísica, falar o que está por trás, né, do Covid, quais são os causadores disso tudo, falar do novo normal, né, porque todo mundo fala assim, quando voltar ao normal, mas será que vai voltar? Não vai voltar ao normal, né, mas a gente vai tentar trabalhar com vocês como que vai ser isso, né? Falar das perdas que nós tivemos materiais, das perdas pessoais, das perdas profissionais, falar de luto também, transformação. Então, assim, o que eu preciso para mudar, as oportunidades que eu tenho para mudar, né? Então, tudo isso a gente vai falar nas próximas 2 semanas, tá bom? Mas a surpresa é a seguinte: quem participar, tem umas regrinhas que a gente vai fazer no post aí, tá? Logo, talvez amanhã ou depois de amanhã a gente vai fazer uma postagem da live. Quem participar das 2 lives e fizer cumprir todas as regrinhas lá, vai participar do sorteio para ganhar uma sessão de terapia online, tá bom? Então a Kátia vai ceder uma sessão de 1 hora e pouco, mais ou menos, para fazer um atendimento personalizado para você. Então a gente vai sortear, a gente vai fazer um presente para quem participar e para quem divulgar isso pra gente, tá? Então, em breve a gente vai fazer, essa é a surpresa que eu queria passar. Olha lá, oba, é isso aí, tá? Então a gente vai fazer a postagem, fica atento nas redes sociais aí do Sucesso em Ser, o da Kátia Figueiredo Terapeuta e o meu Edu.Bastilha. A gente divulga nos 3 canais, mas principalmente no Sucesso em Ser. A gente vai fazer essa divulgação em breve e a gente vai... quem cumprir as regrinhas vai participar do sorteio para ganhar uma sessão online com a Kátia, tá bom? Avisos finais, a gente já falou, então se você quiser esse atendimento personalizado, procura a gente, tá? Tem caso aí, até a gente tem um colega que está assistindo a live aí que está fazendo os dois, está fazendo a terapia e o coaching junto, que é uma coisa bem interessante, está dando um resultado sensacional para ele, né? Porque você trabalha passado, futuro, bloqueios, vai desbloqueando tudo, tá? Vamos falar os canais aí da rede social. Então a gente, hoje em específico, né, a gente fez um apanhado aí de tudo. O Teta Healing, se vocês quiserem fazer novamente, vocês podem acompanhar pelo vídeo que fica disponível aí nas redes sociais. Mas não tem nenhuma tarefinha, né? A gente está encerrando essa jornada. Mas geralmente a gente sempre tem uma atividade aí para vocês fazerem para casa. E a gente costuma colocar essas atividades no nosso canal do Telegram, tá? Então, entra lá no Telegram, que é o t.me/sucesso em ser, ou busca na lupinha lá para quem já tem o aplicativo, e entra lá no nosso canal para ter acesso a esses materiais. Você pode até acessar os materiais antigos das lives passadas,
tá? Isso ajuda bastante na manutenção aí desse trabalho. E também a gente tem as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, sempre é Sucesso em Ser. Tá? Quinta-feira tem, quem quer começar a trabalhar meditação, a Deva Rubai, né, vai fazer uma live que vai falar sobre meditação, então ela vai fazer esse trabalho na quinta-feira, também nesse canal aqui de Sucesso em Ser, às 20h30, tá? Então fica atento aí, que também tem essa live para vocês na quinta-feira. O resumo da Samira deu 2 folhas de anotações, né? Então foi bastante informação que valeu a pena, né? Legal. Que legal, foi um resumo importante, eu acho que... Olha o quanto você expandiu a sua consciência com essas 2 folhas de anotação. Tá? Então, próximos passos aí para vocês, coloquem tudo em prática o mais rápido possível, tá bom? E é isso aí, então a gente vai agora finalizando, olha lá, eu vou fazendo o trabalho com vocês, está sendo incrível, valeu. O Danley que está fazendo esse trabalho em conjunto conosco, muito bom, obrigado pelo feedback, Danley. Para a gente é muito gratificante também. E quem puder, né, colocar aí alguma coisa sobre o nosso trabalho, mandar aí para a gente pelas redes sociais, fazer um videozinho, escrever alguma coisa, dar um feedback. Isso vai ajudar a gente bastante para a gente poder divulgar os próximos aí. Exatamente. Tá? Então fica atento, vai ter a postagem aí do Covid, né? Da nossa live aí, que vai ser as 2 lives, né? Vão ser 2 lives. Fica atento para você participar do sorteio para concorrer a uma sessão de terapia aí online, tá bom? Um grande abraço para vocês, gente. Eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço por vocês terem voltado, pessoal do Instagram. Hoje passou. Detalhe, essa nova live a gente vai fazer um teste no horário, tá? A gente vai fazer às 20h15. Eu não sei se é bom para vocês, se é melhor ou não. A gente vai fazer um teste nessas 2, porque talvez para muita gente agora que está voltando as coisas a acontecer, o pessoal está indo para o trabalho, então talvez às 19 seja muito cedo. Então a gente vai fazer 20h15 na próxima semana, a gente vai deixar avisado e aí a gente vai testar para ver se... boa, bem lembrado, né? A gente vai fazer um teste para ver se vai ser melhor para todo mundo ou não, tá bom? Já na próxima terça, Samira, sim. E aí a gente vai colocar uma enquetezinha também nas redes sociais para vocês votarem, ajudar a gente a encontrar um horário que seja melhor para todo mundo. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. Espero que a gente tenha feito um excelente trabalho para vocês. A gente deu o nosso melhor aqui. Espero que você receba tudo isso aí, tá bom? Um grande abraço. Beijo. Uma boa semana. Até mais. Tchau.